entrar aqui. Tá bom, bem. Oi, Daniel, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Já chamei. Ah, imagino, Ana. Opa! Opa, tá virado. Você parece amador? Olá! Pois é. Tudo bem? Entrei ao contrário. É, Tudo bem, tudo bem. Boa noite. Boa noite. boa noite, prazer. Obrigada, Daniel, por estar aqui comigo, com a gente. Ah, prazer é meu. Sempre fico muito feliz com um convite desse. Ah, que legal. E eu fiquei muito feliz em te achar, né, através das conexões aí do meio esportivo. Então, um amigo meu que já é teu fanzaço aí, o Antônio de Sim, Rezende, me falou de você. Eu já fui fuçar lá, porque é assim que eu tenho feito as conexões, ô Daniel. E que bom que você aceitou, fico feliz. Obrigada. sim. O Carlão é um figuraça, já me acompanhou já algumas vezes, né? Espero que no ano que vem ele esteja no meu evento, lá na minha prova, lá em Búzios, lá também. Ó, Vamos lá ver é até lá. brabo. Então, Daniel e galera que está entrando, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta. E estou aí já há 2 anos conectando pessoas e ideias pela energia do esporte, como eu te disse, Daniel. Então, de background aí, eu não sou da profissional da área esportiva, mas sou esportista desde criança, basicamente nadadora, mas tive minha passagem perto da sua muito light pelo triatlo, né? Mas consegui fazer aí dois AIDs, deu para ter o gostinho aí como que é uma prova longa, mas agora eu ando mais correndo e nadando mesmo. O ciclismo nunca foi meu forte. Mas nessa. Aí o Antônio entrou. Boa noite, Antônio. Já falamos de você. E nessa redefinição de carreira toda que tem acontecido na minha vida, há 2 anos que eu estou com o Movimento Esporte Conecta. Então, é prazer novamente estar aqui com você. Eu queria que você falasse um pouquinho quem que é o Daniel, antes da gente entrar nas suas façanhas aí esportivas. Mas conta um pouquinho, eu já vi que você é carioca, mas o sotaque já mudou completamente, porque você não mora mais no Rio, né, há muito tempo. E então conta um pouquinho pra gente quem é o Daniel. Então, sim, nascido no Rio, mas criado aqui em Santa Catarina, né? Mais de 30 anos já, né, aqui. Nossa, ó, as barbas brancas não negam. O E, sotaque também não? oi, sotaque? É, sotaque de Catarina. Ah, não, eu tento não ter sotaque, tento ser o mais neutro possível, mas às vezes a gente... Mas tem, eu me criei em Curitiba, eu sou paulista, me criei em Curitiba, mas eu sei o sotaque de Catarina. Sim, sim, sim. E, e hoje eu sou um inquieto, né, e um descobridor de potenciais, né? Então, depois, ó, esse ano vão fazer 14 anos que eu estou no Ultra Endurance, né? Eu comecei só com a corrida, primeiro era ultramaratonista, tanto que ainda hoje, quando vão me entrevistar em algum lugar, me chamam de Daniel de Oliveira ultramaratonista, né? E porque foi muito tempo que eu tive na imprensa, que apareci nos jornais, assim, porque aqui em Santa Catarina eu era um dos poucos que faziam corridas de 100 quilômetros, de 24 horas, né? Aham. E só que eu nunca ganhei nada, né, correndo ultramaratona, né? Porque com os caras que são especialistas em ultramaratona, eu era só mais um, né? Mas foi no consegui um certo destaque, né? Porque no Brasil a gente só tinha o Sérgio Cordeiro, né, como ultra triatleta, e então eu fui Sim. seguindo os passos, mas tive a oportunidade de conhecer o Sérgio Cordeiro através da ultramaratona, né, de um amigo em comum. E foi no Ultra Triathlon que eu consegui um destaque, né, internacional e me apaixonei por esse esporte, né? É o esporte para os mais inquietos, né? Eu acho que é o esporte que mais representa essa inquietude, né? Os caras assim, você gosta de nadar? Beleza. Então, quanto tempo tu aguenta nadar? Gosta de pedalar? Quanto tempo você aguenta pedalar?
E é dessa forma que funciona, né? Então, estou no Ultra Triathlon desde 2016. Agora vamos fazer 6 anos já esse ano, olha só. E apesar de... É pouca coisa, né? Porque eu fiz muita coisa em pouco tempo. 6 anos de uma Exatamente. modalidade e eu já Comentar. estou com 67 Ironman nas costas nesse tempo, né? Então é muito Ironman. É muito É Ironman nas costas. Muito Ironman juntos Mas também, né, Daniel? Mas assim, ó, os caras que são os meus companheiros de competições, eles têm mais de 100, né? Tem o cara que mais tem Ironman no mundo, ele tem 288 Ironman. Nossa Senhora. 288. Então eu sou café pequeno ainda, né? Sou pequenininho. Mas também estou só começando. Esses caras todos têm mais de 2 décadas, pelo menos, de triatlo, né? E eu tô só chegando. E o meu objetivo é fazer isso até que a morte me separe, né? Então, é o esporte disparado com a maior longevidade, né, entre qualquer modalidade. A gente tem aqui o Sérgio Cordeiro com 68 anos e ainda compete de igual para igual com qualquer moleque de 30, né? Então, é isso que sempre me encantou, sabe? Eu comecei nessa brincadeira com 26 anos, né? Comecei tarde, né, para ser competidor. E quero fazer isso, é o meu sonho, assim, que eu sempre brinco, assim, né? Brinco mais ou menos, né? Que é no meu aniversário de 100 anos, correr 100 quilômetros para poder comemorar. E tudo que o Ultra Endurance tem mostrado é essa melhoria da longevidade, né? De pessoas do Ultra Endurance que funcionam muito melhor do que a maioria das pessoas. E é isso que me seduz bastante. E porque não importa muito o que você faça na vida, no final das contas, é quanta vida existe dentro de você, quanta energia passa por dentro do teu corpo e você consegue externar isso, entende? Nós somos condutores de vida, né? Então, quando você permite que mais vida transborde por você, mais poder de ação você tem, né? E que a gente envelhece e enfraquece à medida que a gente para de agir, né? Então a gente vai parando, vai se recolhendo, se recolhendo, se recolhendo, e quanto menos você se move, menos energia você produz e fatidicamente você estraga, né? Então o movimento gera movimento. Então o objetivo é me movimentar até o último ano da minha existência. Esse que E é, Daniel, esse mas que é assim, o meu objetivo de vida, né? correr 100 quilômetros com 100 anos é ousado, mas É possível. ambicioso, né? É ambicioso. Mas tem que ser. Eu acabei exatamente um pouquinho antes de entrar na live, eu estava vendo até uma senhora que está com 94 anos, que corre de 7 a 12 quilômetros 4 vezes por semana. Então, é Sim, pois então. impressionante. É. E E se é possível, por que não ir buscar, né? é, se ela consegue, né, a gente vê que é possível. Então, eu já falei para você, inclusive, agora que eu voltei a correr e grudou a tua frase na minha cabeça, né, destruindo o impossível que você usa. Então, conta um pouquinho para a gente até o porquê que marcou tanto para você e essa frase, acho que até a linha mestra aí das palestras que você faz, não é? O destruindo o impossível é uma frase sua. Sim, Destruindo o Impossível é o nome da minha palestra e é o nome do meu livro, né, consequentemente. E assim, o Destruir o Impossível, por mais que pareça que é relacionado com as longas distâncias, né, é relacionado com não aceitar as limitações da vida, né. Eu venho de uma família limitada, né, de poucos recursos financeiros e intelectuais, e estava fadado a seguir os passos dos meus pais. E a decisão que eu tomei era de fazer algo diferente. Então, como eu poderia fazer algo diferente daquilo que eu fui praticamente criado para fazer, né? Era agindo de forma diferente. E o que estava no meu raio de ação era estudar mais do que as outras pessoas, eu estudar de forma diferente, né, do convencional, não ficar preso só ao que a escola ensina, mas o que Aham. o mundo ensina, e me preparar fisicamente para qualquer problema, o que ia me dar liberdade o suficiente para que eu pudesse fazer o que eu quisesse sem restrições físicas, né? Então eu conciliei o treinamento físico com o treinamento intelectual.
e comecei a devorar livros, né? Passava muito tempo em biblioteca, na época que se ia em biblioteca ainda, e estudava isso desde os 15 anos de idade, né? E lia sobre todos os temas, tudo que me gerava algum tipo de curiosidade, eu devorava livros a respeito daquilo. E depois de um tempo isso ficou natural, né? Não existia mais esforço para fazer isso. E com isso, quanto mais você se desenvolve intelectualmente, mais o teu campo de visão aumenta. Você consegue enxergar coisas que a maioria das pessoas não vê. E conseguindo enxergar coisas que a maioria das pessoas não consegue ver, você é capaz de fazer coisas que a maioria das pessoas não consegue imaginar como fazer. É bem simples isso, né? Então, qualquer um que estiver dedicado a buscar algo extraordinário, precisa ter um comportamento diário que seja extraordinário, né? Porque senão o ordinário é o Ctrl+C, Ctrl+V. É você Aham. copiar e colar a mesma coisa, vai fazer isso para o resto da vida. E eu nunca aceitei isso. Eu preferi ser um criador da vida, né? Então eu buscava recursos de fontes variadas para criar sempre algo novo. E principalmente para me criar e me construir do jeito que eu desejava, né? E não parei de fazer isso. Então, eu não só não precisei seguir aquele destino que eu estava fadado a seguir, como hoje eu tenho tipo, um raio de liberdade, um raio de ação que eu já conheci pouquíssimas pessoas que tivessem esse raio de ação que eu tenho hoje. Entende? Que já viajaram para tantos países quanto eu viajei, que conhecem tantas pessoas de lugares e Diversos. também capazes de ação física, né, variada como as que eu faço, né? E Exatamente. isso é destruir o impossível, entende? Quando eu posso, por exemplo, estar num país da Europa e ser reverenciado pelas coisas que eu fiz, pela minha capacidade de comunicação, pela minha capacidade de agir, e pessoas do outro continente me respeitando e reverenciando em muitos casos, né? Então, isso é uma grande conquista e isso é o destruir o impossível, sabe? Quando você não se conforma com aquilo que busca, aquilo que você realmente deseja, superando qualquer dificuldade que possa aparecer. Então, fazer as coisas no esporte, como eu fiz, era simplesmente um reflexo dessa mentalidade. Não adianta eu pensar diferente e ter um discurso bonito se a minha atitude não é condizente com isso. Então, eu encontrei no esporte uma maneira de, vamos dizer, conseguir um respeito para que eu tivesse o direito de voz. As pessoas me chamam para falar, não pela minha mentalidade, mas me chamam para falar pela curiosidade, pelas provas que eu fiz, pelos títulos que eu tenho. E aí eles descobrem que, apesar dos títulos, ainda tem uma filosofia muito forte, muito contundente. Mas que se Show. fosse a filosofia sozinho, eu seria só mais um cara falando, entendeu? Então eu Entendi. tenho esse compromisso de ser sempre compatível, o meu discurso com a minha atitude. Quanto mais congruente eu puder ser, mais poder de argumento eu tenho, né? Então, Com e certeza. mais capacidade de construção, né? Do novo futuro, de uma nova reforma, eu posso inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Porque nada é tão bom que não possa melhorar, e aquilo que uma pessoa faz, a outra também pode fazer. Pode ser mais fácil ou mais difícil, mas todos têm a mesma capacidade. A questão é o que você realmente deseja e qual o significado dessa ação que para você é tão importante. Se o teu objetivo for forte, verdadeiramente significativo, não existe obstáculo que te impeça de alcançar. Mas se o teu objetivo é superficial, é simplesmente vaidoso, então qualquer ventinho te tira da direção, entende? Por isso que, primeiro de tudo, quem é você? E depois, por que que você está aqui? E aí as portas se abrem para você. Olha, obrigada, obrigada pela aula aí, ô, Daniel. Sempre muito bom, né? Acho que para qualquer pessoa ouvir isso. É o direto e certo, né? Não tem muito mistério, mas parece que é fácil, mas é difícil, né? É simples, né? É o simples e parece fácil, mas é igual você está trazendo. Você desde os 15 anos já percebeu e começou a se movimentar para poder trabalhar diferente, para sair da onde você estava, para chegar onde você está e conseguir fazer essas correlações hoje. O esporte foi só mais uma alavanca para tudo isso, né? É muito bacana, que legal. Eu sempre falo que é possível, né?
porque fácil realmente não é, entende? É, Exige dedicação, exige disciplina, sabe? Exige muito estratégia, muito poder de foco, entende? Eu digo, é possível, mas é trabalhoso e exige ação contínua. O que muitas pessoas não entendem é porque, assim, por exemplo, vamos dizer que amanhã eu tenho que correr 100 quilômetros. Aí eu falo, amanhã eu vou correr 100 quilômetros. As pessoas dizem, para você isso é fichinha, você já fez tanta coisa, né? O que é 100 quilômetros? Correu 800, sabe? E aí é como se diminuísse o esforço que é necessário. Pô, 100 quilômetros é bizarro, é muito difícil correr 100 quilômetros. Sempre e para qualquer um. Não importa quantos títulos o cara tenha, 100 quilômetros é muito, muito difícil de fazer. E as pessoas acreditam fica fácil. Entende? Não, não fica fácil. Eu tenho mais experiência, eu tenho mais estratégia, então eu vou saber administrar as dificuldades, mas fácil nunca é. Quem exatamente. espera que um dia as coisas se tornem fáceis é alguém que vai desistir muito cedo. Porque quando ele descobrir que as coisas não ficam mais fáceis, né, que sempre vai exigir disciplina e dedicação e Sempre, foco, essa exatamente. pessoa vai dizer, não, não, isso aí já passou do ponto, já não é mais saudável, as pessoas vão dizer. É, O que é, e o que traz o resultado é o desconforto. Quando você tá disposto a encarar o desconforto, então você tá disposto a ter verdadeiramente sucesso. Se você não estiver disposto a encarar o desconforto, desculpa, mas o sucesso vai passar longe de você. Um resultado grande exige um esforço grande, né? Então, por isso tem que ser muito lúcido para saber o que você realmente quer e por que você quer isso, né? Para saber se você está disposto a pagar o preço que o êxito exige, né? exatamente. E aí também tudo depende da referência, né? Abrindo para as outras pessoas aqui, se você é sedentário, mas quer fazer uma meia maratona e quer começar, você precisa desse esforço também. Por mais 10 meia maratonas depois você tenha feito, quando você for fazer de novo, também não é fácil, né? É fácil para quem está no comodismo do outro lado que nunca fez e menospreza, né, a quantidade de quilômetros corridos ou nadados. É, eu entendo. Acabaram de entrar alguns amigos meus aqui, ultramaratonistas aquáticos, e eles que o digam, porque já fizeram 30, 40, 50, mas nunca é fácil. Nadar em condições diferentes, nadar lá no Canal da Mancha, nadar do Leme ao Pontal, a distância pode ser a mesma, mas a disciplina, a determinação é, precisa sempre se manter, né? Não dá para falar, "Ah, não, já tenho esse treino e vou lá e faço. Para ele é fácil. Não é. Sim, é igual, mesmo igual se alimentar, tomar banho, tudo que a gente faz, você faz todo dia, faz a vida toda e precisa continuar fazendo, né? É simples assim. Tipo, não, você cortou o cabelo uma vez, sim, mês que vem você vai ter que cortar o cabelo de novo, né? E tudo funciona dessa forma. E por que que para o esporte, por que que para o autodesenvolvimento seria diferente? Entende? Você conquistou Exatamente. e agora, beleza. Cheguei no topo e agora é só ficar outro topo, buscar outras formas de fazer. Sempre tem uma maneira de evoluir. Nada é tão bom que não possa melhorar, né? Eu sempre falo assim, por exemplo, o cara era sedentário. Aí o cara começou a correr, foi treinar para correr 5 quilômetros. Aí ele foi lá, nossa, imagina o dia que eu consigo correr 5 quilômetros. Aí foi, conseguiu correr os 5. Aí já pensa, meu, será que eu posso fazer um 10? Aí, pum, vai lá e faz o 10. Aí pensa, meu, agora eu vou treinar e vou fazer uma meia maratona. Vai lá, treina e faz a meia maratona. Aí agora, pô, agora eu vou me dedicar mais ainda que eu acho que eu posso fazer um 42. Ele chega no 42, tu, fez. Aí assim, pô, venceu no 5, no 10, no 21, no 42. E agora? Aí normalmente abre uma bifurcação, assim. Na verdade, abre algumas vias, né? Ou o cara abandona, desiste, bom, cheguei no 42, fechou, não preciso mais fazer nada, né? Já descobri que eu sou capaz de fazer. Aí o cara se aposenta nos 42. Ou o cara fez o 42 no tempo X e determina, vou fazer 20 minutos mais rápido. Ou o cara diz, fiz 42, agora eu vou fazer 100 quilômetros. E se eu começar a nadar e pedalar também? E essas são algumas das possibilidades que acontecem quando você começa a se desenvolver. Porque quando você começa a descobrir do que você realmente é capaz,
a chance de você parar de fazer é bem remota, assim, mas que você vai encontrar outras maneiras Outros de caminhos, continuar. E exatamente. esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Que você Exatamente. continue buscando formas de se desafiar, de crescer, de se desenvolver, Exatamente. porque você vai criando um círculo de convivência de pessoas que começam a se espelhar em você e admirar você. E conforme essas pessoas vão te acompanhando cada vez mais, elas começam a sofrer e comemorar junto com você. Então, quando você vibra, elas vibram junto. Quando você lamenta, elas lamentam junto. E É elas isso aí. sempre vão assim, e agora? Claro, qual é o próximo? É, Qual é o próximo? Qual é o próximo? E você sempre quer dar uma resposta para ela. Qual é o próximo? exatamente. Então, sempre tem uma próxima. É Para exatamente mim, pelo assim. menos, sempre foi assim e continua sendo. É. Sempre tem o E é próximo bem isso desafio. mesmo. É bem isso mesmo. Eu concordo e passei por isso. Eu era só nadadora, entrei para o triatlo, saí do triatlo, mas não continuei correndo, eu fui aumentando distância na água. Ou seja, a gente precisa de alguma coisa diferente para manter a gente em constante desafio e inspirada para treinar cada vez mais, né? E é bem isso mesmo. Passei por isso, passo por isso constantemente, e a galera que me acompanha, que eu trago aqui também, é bem isso que você falou. Ô Daniel, mas me conta uma coisa, já que você está falando aí, o teu próximo você já pode contar? A gente vai falar o que passou, né? Mas o teu próximo desafio você já pode contar ou não? Posso sim. O próximo desafio vai ser em outubro, no México, mais uma vez no México. Vou Agora, fazer 15 Ironman, 15 dias seguidos. Isso, agora. 15 Aeromés, e você Esse ano de fez mês. Nossa, tô morrendo de calor aqui, tô num lugar que tá sem ar. Aí tô derretendo aqui, galera, não se espantem. É, e você fez o Double Deck Ironman, é isso? Falei certo? 20 vezes Ironman em o quê? Foi 2019? 2019, aham. 2019. E era Então, galera, contínuo, né? oi, pode falar. Lá foi, em 2019, foi o Double Deca contínuo, né? Foram 76 quilômetros de natação, 3.600 quilômetros de ciclismo e 844 de corrida. 23 dias. Foram 2 dias dentro da água, 11 dias em cima da bicicleta e 10 dias correndo. Só isso. Escute, tem descanso nisso? Você pode parar para dormir um pouquinho ou não? Como que é essa pra gente, né? Para mim uma loucura dessa. Os 3 primeiros dias foram direto, assim, sem dormir, né? Fiquei 2 dias dentro da água e saí da água, consegui mandar um dia de pedal ainda, e aí depois eu praticamente desmaiei, aí eu fiquei umas 5 horas parado, e aí depois eu estabeleci que eu ia dormir 3 horas por noite, assim, né? Então ali quando era da 1 até as 4 da manhã, que eram as horas mais frias, né, da noite, lá no México é em torno de 5 graus de madrugada, né? É bem frio. E aí nessas horas eu ia dormir, pelo menos ficar dentro da barraca um relativo. Aham. E aí fiquei fazendo essa média até o final, assim. Mas é algo que, de lembrar, assim, às vezes eu não sei se eu estou lembrando de alguma experiência minha mesmo, ou se eu estou lembrando de algum filme, alguma coisa, porque é muito bizarro Ah, deve imaginar ser. e lembrar, assim, sabe? Eu lembro muito de imagens que me geram emoção sempre, é do pedal de madrugada, depois com mais de 2.000 quilômetros pedalado, na madrugada, assim, com frio, muito frio, né? Você agasalhado, tudo, sentindo aquele gelo na orelha, na testa, assim, e o breu total, né? Porque lá é um parque, né? Eram voltas de 7 quilômetros, mas à noite era um breu, assim, você só vê o foquinho da tua bicicleta, do farol da bicicleta, e fica seguindo aquele foquinho, né? E aí a tua mente começa a devanear, porque é a mesma coisa, mesmo giro, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, e a tua mente começa a se perder, assim. E aí você já não sabe mais se você está acordado, se você está sonhando, sabe? Você não sabe mais o que é real e o que é ilusão, e começa a ter umas catarse emocional, assim, você começa a chorar, gritar, e aí começa a beirar a loucura, assim, sabe? Eu já tinha lido o Jim Carnazes, né, o americano, que é ultramaratonista, falando sobre isso, e mas quando a gente sente, o negócio é muito diferente, sabe? Porque eu lembro dele uma vez que ele fez uma corrida de 500 quilômetros, se eu não me engano, a pé, né? E aí falaram para ele, esse foi o teu limite físico.
né? E ele falou, não, fisicamente eu tô ok, mas esse foi o meu limite mental. Eu tava com muito medo de enlouquecer. E aí, pô, como assim, né? E ali no Double Decker, tipo, ficou uma linha bem tênue, assim, sabe? De você não saber mais o que é real e o que é ilusão. Porque a tua mente se perde tanto que você não sabe mais o que é. E isso é assustador. Isso é muito assustador. E aí as suas emoções começam a emergir e elas vêm com muita memória de passado e tudo. Então, tudo aquilo que você tentou botar embaixo do tapete começa a vir à tona. Ah, Parece. é bizarro. Eu tenho o sonho de ter um filme um dia sobre essa história para botar isso numa tela para as Legal. pessoas verem isso, porque eu não sei se no livro, né, se as pessoas lendo eu contar sobre isso, elas conseguem sentir isso dessa forma, né? Mas é espetacular. E, Daniel, Espetacular. é um circuito o pedal você fica rodando em 7 quilômetros? 7 quilômetros, Nossa, 3.600 quilômetros em voltas em de 7 7. quilômetros. E a Fala. corrida são 844 em voltas de 2. Um para lá e um para cá. Igual um forró. Um para lá e um para cá. E a natação é em piscina. Piscina de 50. Eu achei que fosse mar, não, é Piscina de... piscina. Não, tudo é circuito por medida de segurança, né? Porque o principal Ah, tá. perigo é o sono. Porque, assim, todo ano alguém se machuca, alguém tem algum problema, assim, né? Por exemplo, eu já dormi nadando. Poucas pessoas já dormiram nadando. Já dormi nadando. E quando você dorme nadando, você afunda. É um negócio bizarro. Aí você está debaixo d'água, você vai puxar o ar e você está debaixo d'água, né? Aí não dá. Nossa Não dá para Senhora. respirar debaixo d'água. Já dormi pedalando, e aí você cai, né? Quando você dorme pedalando, você cai. Já dormi correndo. Dormir correndo é bizarro, assim, né? E no Double Decker teve um na bike e já era de dia, assim, já tinha amanhecido e ele dormiu. Ele perdeu o controle da bike e ele tinha uma lanchonete assim, né, na pista, do lado da pista, e ele bateu com o braço na escada da lanchonete assim. Aí ele quebrou o braço, lanhou isso aqui tudo assim, né, o braço inteiro e, e ele não pode continuar. E ele estava no Double Decker. Aí ele aguentou mais alguns dias, teve a largada do Deca, ele tentou largar no Deca, mas ele não conseguia fazer a remada da natação. Aí ele largou no quíntuple. Aí ele conseguiu nadar, só que quando ele foi pedalar, ele não conseguia segurar no guidão, porque a trepidação machucava muito, e ele pôde continuar assim. E dá muita dó, assim, sabe? E imagina se fosse numa estrada aberta, numa autoestrada, o É, cara cai numa tem razão. rodovia, né? Ou no mar, o cara dorme no mar, sei lá, tem qualquer problema numa água aberta, só o cara lá sozinho fica bem É. complicado, né? Mas nesse Então, por circuito tem os isso, destaques, tem o pessoal que fica com vocês. a maioria dos atletas tem staff, né? E no meu caso não tinha, né? Então eu ficava sozinho e aí tu tem que se cuidar, né? Tem que se proteger. Eu tinha que fazer tudo para mim, né? Tipo, trocar pneu de bicicleta, sabe? Tinha que ir na barraca para pegar uma troca de roupa em caso de chuva, por exemplo, sabe? Essas coisas. E aí você tem que fazer tudo sozinho. Poxa vida, e o Pesadão. tomate? Eu vi que você comeu muito tomate. Qual é do tomate? Tomate, nas corridas no calor eu uso bastante tomate como hidratante, né? O tomate ele é muito suculento e ele tem o glutamato de sódio já dentro dele, que te dá a quantidade de sódio que você precisa para não desidratar, né? Olha E só, eu não gosto bastante sabia. do sabor dele, ele sacia bem, e aí eu ingiro uma quantidade pequena para ter uma grande reposição, né? Mas agora que eu estou usando os suplementos da Stratos, né? Então eu já não preciso mais tanto do Do tomate. Eu como tomate. às vezes alguma coisa diferente, mais pelo sabor do Aham, que pelos nutrientes, né? Os nutrientes, o aham. Stratos, ele preenche todas as necessidades. Glória a Deus que agora tem o Stratos para não passar perrengue mais. Que bacana. Daniel, foi nessa prova que eu vi alguns trechos de algumas palestras tuas que você tá com o pé rachado. Foi nesse double deck ou foi em outra prova? Não, não, no Double Decker eu saí ileso Saiu fisicamente, né? ileso inteiro. Só perdeu 12 quilos, né? Isso, é. Escuta aqui, você O tava que para eu, dormir, mas tomar banho não podia. Ó, gente, uma curiosidade aqui. Ele ficou 23 dias fazendo a prova e não tomou banho. Deve ser complicado isso também, né, não, Daniel? não,
no Double Deck eu tomei, acho que 2 ou 3 banhos nos 23 dias, assim. Mas a gente não lembra de tomar banho nunca, sabe? Aham. E ainda proporcionou, assim, né? Porque aí, como tinha um parque, aí tiveram alguns eventos no parque durante a prova, sabe? Um negócio bem absurdo, assim. E aí teve um evento de corrida com 5.000 pessoas. E aí, imagina, 5.000 pessoas na pista e fora os espectadores. E aí não tinha espaço para a gente ficar. A gente tinha que sair da pista para as pessoas Gente, usarem o parque. E aí, num momento desse, eu fiquei acho que umas 2 horas parado e aí eu aproveitei para tomar um banho, comer uma comida quente para depois voltar, porque não dava para ficar ali desviando das pessoas, né? aham. E É, é isso é interessante isso que coisas você... que só acontecem no México. Pois é, isso que você falou também, né, de beirar e alucinação. Uma vez um psicólogo do esporte comentou e trouxe para mim uma, não sei se você já ouviu falar do ego auxiliar, que é Do quê, justamente perdão? ego auxiliar, que é a pessoa Não. que fica como staff para o pessoal de ultramaratona, para provas longas, justamente para lembrar você que você precisa comer, lembrar você de algumas coisas. Então, como você não tinha ninguém, você lembrava de comer? Como que era isso para você? Você entra em transe, né? Tem uma É, hora que você está entrando em transe. essa é a função do staff, né? Fazer essas coisas, te lembrar e explicar para você o que está acontecendo, porque você já não sabe mais, né? Você não sabe quantos quilômetros foram, não sabe quantos dias você já está ali, você só vai. Mas eu sou muito sensitivo, assim, né? Eu vou e aí eu começo a sentir alguma coisa, porque a maioria dos treinos que eu faço sem nada, assim, né? Então eu passo perrengue, sou acostumado a treinar perrengue. E aí quando eu começo a ter indícios de perrengue na prova, eu já sei o que eu preciso, entende? Para não deixar o perrengue acontecer. Por isso que eu faço esses treinos sensoriais, assim. É comum eu entrar em hipoglicemia, desidratar e seguir em frente para que eu possa cada vez ter mais acuidade na percepção dessas deficiências, entende? E Entendi. aí eu não preciso controlar do relógio, eu controlo aquilo que eu estou sentindo. Aí tem as técnicas para perceber se a pressão está baixando ou não, sabe, se está diminuindo o açúcar no sangue, essas coisas assim. Interessante. Ó, Mas o que você perguntou ali do pé foi na prova de 2017, que eram só 10 Ironman. Que aí eu caí da bicicleta com 800 quilômetros, eu tinha que pedalar 1.800, e E aí, com 800 quilômetros, eu caí, eu estava em terceiro lugar, e o meu pé virou 180 graus. Aí eu tive uma ruptura parcial do tendão do calcâneo e voltei para a prova, assim mesmo, senti a dor, beleza, e voltei. E aí comecei a pedalar cada vez mais forte e terminei o pedal em segundo lugar. E aí, quando eu fui tirar a sapatilha para colocar o tênis, eu fui olhar para minha perna, e aí da minha panturrilha até o calcanhar era uma coisa só. E, e aí o que eu percebi que tinha arrebentado mesmo, né? E aí o é, tornozelo estava roxo e tal, e o meu pé não articulava mais, estava todo inchadão assim. E aí o meu tênis não cabia no pé. E, e aí vieram os médicos, disseram que a prova teria terminado para mim. E eu falei que não, que eu ia fazer, né? Com uma perna só eu ia correr. Aí eles falaram, não, isso é impossível, né? Você vai sentir uma dor absurda. Aí eu falei que eu vou sentir muita dor, eu tenho certeza, mas que é impossível, isso nós vamos ver, né? Aí eles começaram a rir. Aí eu falei, consegue um tênis que caiba no meu pé e vocês vão ver um cara com uma perna só. Aí eu calço 42, eles me trouxeram 44. Aí eu calcei esse tênis e fui. E aí eu corria só com a perna direita e apoiava a perna esquerda. E com 120 quilômetros de corrida, o meu pé escorrega. E aí quando ele escorrega, eu vou olhar, porque eu achei que tinha rasgado o tênis, porque estava mais folgado no pé direito. Aí quando eu vou olhar, o pé do tênis estava ok, eu olho para minha meia, que era branca, e ela estava toda vermelha. E aí quando eu tiro a meia, assim, a sola do pé faz assim, ó, ela abre. tudo junto. Aí, essa aqui é o negócio Eu vi. errado lá, cheio de sangue. E as pessoas adoram isso, só porque tem sangue as pessoas adoram, as pessoas são muito sanguinárias, né? E é bem bizarro, porque aí você entra naquele estado assim, primeiro vem o estado de vítima, né, de por que aconteceu isso, né? Pô, treinei sozinho, fui para lá sozinho, encarei tudo sozinho, aí teve erro de cronometragem na piscina, né? Tive que nadar 3 quilômetros a mais,
teve erro de cronometragem no ciclismo, né, e tal. E ainda vou, por quê, né? Por que que isso está acontecendo? E aí tem aquela pergunta de quem eu sou e por que que eu estou aqui. E aí você começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente e começa a entender que a dificuldade que você está sentindo é muito pequena comparado com o objetivo que você tem. E essa é a força do próprio grande, que eu tive o vislumbre que eu só estava machucado. Não tinha nada de errado, era só dor que eu estava sentindo, né? E que aquilo ali não ia me impedir de seguir em frente. E aí eu travei os dentes, olhei para o horizonte e fui buscar. E aí terminei a prova em segundo lugar ainda. E, e é dessa forma que a gente tem que encarar os problemas, entende? E que quando o teu objetivo é verdadeiramente forte, cara, não importa se é ruptura de tendão, se é sola do pé aberta, entende? Você vai buscar. A questão é qual é o significado do que você está fazendo, entende? Isso é o que as pessoas têm que olhar para todo mundo, sabe? Todo mundo tem que saber, tá? Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu acordo todo dia? Por que que eu trabalho no que eu trabalho? Por que que eu estou buscando o que eu estou buscando? Quanto o que eu faço diariamente preenche o meu coração? E o quanto a minha atividade diária é condizente com aquilo que eu mais desejo na vida? Entende? A maioria das pessoas tem um sonho, mas aquilo que elas fazem todo dia não é condizente com o sonho que elas têm. E se aquilo que você faz hoje não te leva para o teu objetivo, pelo amor de Deus, você precisa mudar o caminho. Você está fazendo algo que não te faz viver, mas que está te matando diariamente. Puxa o freio para poder mudar de direção. E ir em direção àquilo que realmente te faz feliz. Entende? E quando você estiver seguindo naquilo que realmente te faz feliz, então não tem obstáculo mais no teu caminho que te impeça de seguir em frente. Entende? É isso. É assim que se faz. É, Só que dói pra caramba, dá medo, né? Um monte de coisa. Mas eu vou dizer, nada é melhor do que isso. Nada é melhor do que saber que você é capaz de construir a tua própria estrada, sabe? Que você é capaz de colocar um sorriso no teu próprio rosto, sabe? Que você não depende de alguém para ter um sorriso, não depende de alguém para estar em paz, não depende de alguém para ser livre. Você constrói isso, entende? Tanto que no meu livro eu falo, é um livro de felicidade, liberdade e amor. Eu não falo que é um livro de esporte, entende? Porque não se trata de esporte, se trata de vida. O esporte é uma ferramenta para uma vida melhor. Não, eu não vivo para competir melhor. Eu sim. treino e participo das competições para ter uma vida melhor. É uma ferramenta, o esporte é uma ferramenta. Quanto mais eu me desafio, quanto mais eu busco coisas verdadeiramente difíceis e assustadoras, mais eu me permito me desenvolver na vida. Para viver a vida que eu quis, para ter a liberdade que eu sempre quis, sabe? Para ter a realidade que eu sempre quis. Essa que é. Esse é o vislumbre supremo, na verdade. Gostei. Felicidade, liberdade e amor. E o seu livro a gente encontra Sim. onde, Daniel? Os meus aqui acabaram agora, mas você consegue comprar online pela editora Autografia, dá para comprar online, entrega para todo o Brasil. Na Amazon tem também, no Mercado Livre, eu acho que no Mercado Livre Mas também como está que em é o falta, eu nome vi do ontem. livro? Você tem ele aí para mostrar para gente? Destruindo, Destruindo o Impossível, não, os meus acabaram todos. Acabaram todos. Destruindo o Impossível. É Destruindo o Impossível mesmo. Tá. Aí, Destruindo o pessoal, Impossível. bacana. Tá, Destruindo o Impossível, Daniel de Oliveira, que vai ter bastante coisa. Legal. E, ó, pessoal que quiser fazer pergunta, eu vi que passaram algumas perguntas aqui. Põe no balãozinho que fica mais fácil, porque senão se perde num monte de comentário. Mas algumas que passaram aqui também, alguns parabéns para você. Alguém que também já foi teu staff numa Uhum. prova de Garopaba, apareceu aqui e falou que foi teu staff. Alguém lá para cima perguntou sobre a parte de treinamento mental, se você conhece o David Goggins, né? Acho que é isso. Eu já li sobre Sim. ele, já soube da história dele, mas eu não vou saber explicar. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso que perguntaram lá para cima. Sim, sempre que eu conto essas histórias, alguém lembra do David Goggins. É um americano que ele era militar, né? Não sei se ele ainda é militar, mas ele era militar. E ele era bem obesão, assim, né? Ele era grandalhão e tal. E vem de uma família pobre, todo ferradão, e ele decidiu que ele ia ser um SEAL da Marinha, assim, né? Que era um dos treinamentos mais difíceis que existem. Pô, ele lá todo fora de forma e tal, só que com uma mentalidade muito boa.
E ele começou a treinar e conseguiu, se tornou um SEAL. E aí depois tem outros dois treinamentos, não vou lembrar o nome agora, das Forças Armadas Americanas, que são considerados três treinamentos militares mais difíceis do mundo. E ele é o único cara do mundo que passou nos três. E ele tem vários recordes mundiais, incluindo mais barra fixa, sabe, de se pendurar na barra aqui, durante um dia. Nossa. Um dia fazendo barra fixa. E ele faz vários vídeos motivacionais, assim, no YouTube e tal. E ele fez algumas provas de ultramaratona, como a Badwater, lá no Vale da Morte, nos Estados Unidos, Sim. as provas mais duras do mundo e tal. E ele fala muito do negócio de ser casca grossa, tanto que as pessoas chamam ele do cara mais casca grossa do mundo e tal. Eu não me considero casca grossa, assim, sabe? Eu só tenho uma maneira diferente de ver as coisas que me dá uma liberdade, e essa liberdade que me permite agir de uma forma diferenciada. Ele, na verdade, ele tem muito aquele padrão militar, assim, que na verdade eu não curto muito. Curtia quando eu era mais jovem, hoje já não me apetece mais. Mas eu fico feliz quando alguém me compara com ele, porque ele é um grande cara, assim. Mas a gente tem muita gente boa aqui no Brasil e que merece ser valorizado também, tanto quanto as pessoas valorizam os É caras isso lá de aí. fora, né? É isso aí. Igual igual de ultramaratona, por exemplo, é bem comum, tipo, por exemplo, valorizar o Jim Carnazes, né? O Kilian Jornet também, que é das montanhas e tal. Pô, mas a gente no Brasil, a gente tem o Valmir Nunes, que é um cara de Santos. Pô, o cara corria 100 quilômetros a 3,40 por quilômetro, foi campeão mundial três vezes, e as pessoas não falam do cara, assim, sabe? Pô, e esse cara tinha que receber muitas homenagens, porque os feitos que ele tem são astronômicos, assim, sabe? E só que a gente tem muito disso, assim, de valorizar muito o que está fora, o que está longe, e não dar atenção para aquilo que está perto, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Porque É. quando eu te ajudo a ter resultado e valorizo aquilo que você está fazendo, todo mundo ganha, entende? Igual assim, por exemplo, fazer uma live falando sobre essas coisas, a gente melhora a atmosfera que a gente vive, a gente permite que as pessoas sintam mais à vontade para falar a respeito dos seus sonhos, das suas aspirações e consigam força para ir buscar aquilo que elas realmente desejam, entende? Então a gente precisa unir os poderes e não ficar tentando passar rasteira nas pessoas do lado, sabe? Para a gente se sentir um pouco melhor porque está na frente ou está em evidência. Não, cara. A gente tem que se juntar mesmo para poder construir um lugar melhor, né? Ficar atacando pedra no outro, cara, não ajuda, não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém. Então, acho que isso de valorizar o que é daqui, sabe? Que nem, por exemplo, essa prova que eu organizo aqui, né, que é o Brasil Ultra Tri aqui, ó, fez questão Brasil. que o Brasil tivesse, porque assim, é a única etapa do Campeonato Mundial aqui na América Latina, né? Então, assim, cara, eu quero valorizar ao máximo, é Brasil, por isso eu escolhi a Arara Canindé como símbolo, porque ela tem as cores da bandeira brasileira, sabe? E a gente valorizar o nosso regionalismo aqui, né? Ser patriota de verdade, porque é uma ideia do que é o Brasil. E a gente mostrar que a gente pode fazer frente para qualquer prova da Europa, qualquer prova dos Estados Unidos, sabe? Ser tão competente, ser tão respeitado quanto os caras são lá fora. E só que assim, Aham. depende da gente, depende do nosso comportamento, como que a gente se impõe, como a gente lida com as pessoas, entende? Tudo isso está relacionado. E quanto mais a gente valorizar o que é nosso, mais os outros vão valorizar. Mas se a gente daqui de dentro, a gente fala mal da nossa própria casa, taca pedra dos nossos colegas, como que os estrangeiros vão respeitar a gente? Verdade. Entende? A gente vai ficar sempre sendo tupiniquim ali, entende? É, Sendo tupiniquim querendo ser realeza. Então, é. cara, é o comportamento de cada um. O indivíduo tem que fazer a sua parte, fazer a sua diferença para que a gente ganhe a notoriedade que todo mundo deseja, né? É isso Falei aí. demais agora, né? Não, e você tá lembrando, não sei se você conhece o ultramaratonista Luciano Alves, que é o atual recordista sul-americano de 24 horas. Sim. É, o Luciano eu conheci também por aqui, mas já lá no comecinho, há 2 anos atrás, virou meu amigo mesmo, meu parceiro, e ele tem uma história muito bacana também, com os princípios muito similares que você está trazendo aqui pra gente. Bate muito assim o que você está falando, o que ele fala também. E vocês estão fazendo a própria história, realmente estão. E é isso aí. O Antônio teve a oportunidade de conhecer pessoalmente ele, que eu levei o Luciano para um evento no Rio,
antes da pandemia, e Sim, bem legal, bem bacana. E tem muita gente boa, é isso que você falou, a gente não conhece, porque não é muito divulgado, né? Infelizmente, as grandes mídias aí não mostram, e não mostram os brasileiros, né? Mostram nas Olimpíadas e olhe lá, né? Paralimpíadas já mostra menos ainda. Então, trabalho de formiguinha, a gente conhecendo e divulgando. E por isso que eu fico sempre muito feliz quando vocês aceitam estar aqui, porque aos poucos a gente vai espalhando. Então a rede vai aumentando. É assim que tem acontecido. sim. E unir os poderes, né? A gente precisa unir os nossos poderes para crescer. E essa é uma das grandes dádivas, né, das redes sociais, da internet, né? É, Proporcionar esse tipo de conexão, né? Que não seria possível de outra é forma, né? Se a gente verdade. dependesse de deslocamento físico para poder se É. encontrar, imagina a dificuldade que seria. E hoje a gente consegue se conectar com todo mundo, e por isso se vê cada vez mais necessário esse tipo de abertura, entende? Onde é bom para todos. Bom para nós Sim. dois que estamos aqui conversando e para todos que estão assistindo e tendo uma percepção, às vezes, diferente daquilo que imaginava, do que acreditava, né? E aí todos ganham. E o Brasil, como que chama a organização que você. Brasil, mostra a camiseta aí de novo, que eu não gravei. É Brasil Ultra Triatlo, é isso? Ultra Triathlon, é isso. Brasil Ultra Triathlon. Tá. E quais são as provas que você organiza dentro da. Fala um pouquinho então da organização, desde quando que tem, a galera que quiser começar, como que funciona. Isso. É que assim, existe a Associação Internacional de Ultra Triathlon, né? A IUTA, né? Ela é dinamarquesa e ela rege toda a Copa do Mundo de Ultra Triathlon, né? Tem Ah, nos Estados Unidos, México, Alemanha, França, Suíça e Bélgica. E agora no Brasil. E são só provas de ultra triatlo, né? A primeira edição foi esse ano, agora em abril, lá em Búzios, né? E a gente abriu com duplo Ironman contínuo e um por dia, triplo contínuo e um por dia, e quíntuple contínuo e um por dia. E agora, para ano que vem, nós abrimos as inscrições hoje, nós vamos fazer até o Deca Ironman. Então, todos, assim, duplo, triplo, quíntuple e Deca, todos com opção contínuo ou um por dia, né? Lá no Clube Areté, em Búzios, né, o circuito fechado, a maior pista de ciclismo exclusiva, né, para bike da América Latina, uma pista espetacular, com o asfalto mais liso, parece estar dentro de um videogame, assim, negócio muito bom. Aí uma piscina de 50 metros, né, e um lago com uma raia de 500 metros. Então você faz voltas de 1 quilômetro. Então, as pessoas que vão fazer o um por dia vão nadar no lago, porque a maior parte das pessoas faz um por dia, né? Então, é piscina. E aí, 500 metros para lá, 500 metros para cá. E, e a corrida, a gente segue o formato, né? E agora vai ser no mês de maio, no 2023, a gente vai abrir todas essas modalidades. E aí, nesse ano, tivemos 5 países competindo, e para ano que vem a gente vai ter a previsão em torno de 15 países competindo no nosso evento. desde quando que vocês organizam no Brasil? Esse ano foi a primeira edição, né? A primeira edição 2022 esse foi a ano. primeira edição em abril. Isso. E E vai agora, em acontecer agora que você 2023, a abriu as gente inscrições para quando? para maio de 2023. Então, as pessoas têm um ano aí para se preparar para Ah, fazer um tá. Deca Ironman, um quinto Ironman. As provas que eu fazia lá fora, né, que eu faço lá fora, a gente trouxe aqui para Tá dentro do trazendo. Ah, Brasil. que Então, legal. como sempre foi tão difícil, né, pagar passagem aérea, hospedagem, pagar em dólar, pagar em euro lá fora, né, aí a gente traz a prova para cá e hoje a gente proporciona para vários brasileiros poderem fazer Que isso que eu legal. fiz e que mudou a minha vida, e aí poder mudar a vida de outros brasileiros também, né, porque eu tenho certeza que tem um monte de cara aqui no Brasil, mas que nunca tiveram, que não sabiam que essas provas existiam, e outros que não tiveram oportunidade de fazer também. Para cá, vamos ver quem são os ultra triatletas do Brasil. Entende? Que legal. Ó, você sabe E que tem nessa um. edição deste ano, desculpa, pode falar.
Não pode falar que está com um pouquinho de atraso aqui, mas pode falar na edição desse ano. Na edição desse ano, a gente teve um recorde mundial do Marcelo Guzmão, que ele fez um Ironman por dia, 2 dias seguidos, e ele bateu o recorde mundial em quase 2 horas. Então, imagina, brasileiro aqui, né, que fazia as provas daqui, que ninguém conhecia, e agora é um recordista mundial. E eu imagino Legal. que para o ano que vem a gente vai ter outros recordes, né, caindo aqui. Pô, ó, com certeza fazer eu não vou fazer, mas eu vou querer saber quando que é, de repente eu vou lá assistir. É maio? É maio de 2023, em Maio, Búzios. maio de 2023, daqui um ano, daqui um ano. Ah, eu vou lá, maio é meu aniversário. Quem sabe eu me dê de presente de aniversário para poder assistir, né? É uma boa. Vocês precisam de É. staff? Eu já estou me Não, candidatando aqui, ó. olha só, precisamos sim, nós vamos precisar de 20 staffs. Gente, quem estiver ouvindo também, tiver interesse, maio Pode do ano falar que aí. vem, a gente vai precisar de cerca de 20 staffs, né? Só que precisam ser voluntários, esse que é o problema. Ser Sim, voluntários. sim, tá. Mas E como que faz? Já quero o saber, lugar tô é falando espetacular. sério. O lugar é espetacular, é um dos lugares mágicos, assim, você até pensa que você está fora do Brasil, né, cara, é muito bonito, as coisas são tudo é novo, assim, tudo é brilhando, tudo é com cheirinho de novo, Legal. e, cara, você está lá, você respira um ar diferente, assim, é espetacular. E ali perto da Orla Bardot, sabe, daqueles lugares que a gente vê na TV e acha tão bonitos, os cenários de novela, essas coisas assim, Aham. é um lugar espetacular, é um lugar espetacular. Então a gente foi escolhido a dedo, né? Foi escolhido a dedo esse lugar para proporcionar a melhor experiência para os atletas e para que Bacana. ninguém passe os perrengues que eu passei lá fora, né? Muito legal, que legal, parabéns. Olha, o Antônio aí falou que é um sério candidato e eu não duvido, porque assim, como não é mar, eu não sei se ele te contou, ele tem, né, ele nada no mar, já fez Sim, Iron e sim, tal, tô mas ele tem sabendo. uma trava bem grande, né, de nadar no mar, eu treinava com ele. E já batemos altos papos também sobre isso, porque não dá para entender, né? Mas cada um com o seu cada um. E então, olha, sendo piscina, não duvido não, aquele lá é guerreiro, muito legal. Eu acredito que ele, se ele fizer a nossa prova, ele vai se realizar muito, assim, porque é um sentimento bem inigualável, assim, cara, de fazer um negócio de, tipo assim, ó, quando você vira a noite fazendo uma coisa só, por exemplo, todo mundo que fizer pelo menos um duplo contínuo vai virar a noite pedalando e correndo. E essa a sensação de começou de manhã cedo e só vai terminar no outro dia, sei lá que horas, te dá um start na cabeça, assim, que te dá um sentimento de liberdade, de conquista, de poder, assim, e poucas vezes na vida a gente vai ter essa oportunidade, sabe? Então, todo mundo que experimenta isso, o cara, ele sai de lá se sentindo mais jovem e mais forte, sabe? O cara entra num estado que eu chamo de cura e de fortalecimento. Ele consta dentro dele e aumenta a vibração, sabe? Ele tem um aumento de vitalidade, assim, absurdo. E por isso que as pessoas ficam tão apaixonadas com Ultra Endurance, sabe? E é isso que eu quis trazer para o Brasil. É essa oportunidade das pessoas sentirem isso e mudarem a vida para sempre, sabe? Dar esse upgrade. Como eu falei, nada é tão bom que não possa melhorar. Não importa, já fiz 20 Ironman. Cara, experimenta um Ultra virando a noite e você vai ver a mágica que vai acontecer dentro de você, dentro do cérebro, dentro do coração. É espetacular. Pô, vocês sabem que vocês são malandro, viu? Você, o Luciano tá falando com ele outro dia, aliás, o Luciano tá me passando o treino para maratona, né? É um treino diferente do que eu estava acostumado a fazer. Aí eu falei para ele, Lu, outro dia eu fiquei correndo também num circuito que tinha 3 minutos para correr 1h20 lá, porque eu não queria sair de lá, Dede. Tô te falando, Alessandra, daqui a pouco você vai gostar de fazer ultramaratona. Eu falei, não, não quero, nem penso nisso não. Aí você aí, né, piscina, verá à noite, 2 iros. Eu já falei que Olha eu aí. não falo para as pessoas que eu nunca mais vou fazer um triatlo de novo. Mas não me passa ainda na cabeça, mas, ó, vocês estão me cutucando, hein? Sei lá quando, mas nada é impossível. Sim. Olha, e só para te provocar então um pouquinho mais assim, ó. Na América Latina, hoje a gente só tem a Fernanda Moraes, que ela fez um duplo um por dia, e ela tem o recorde sul-americano, porque ela foi a única mulher da América do Sul brasileira, né, a fazer.
E agora, para esse próximo ano, a gente está com 7 mulheres inscritas, não, 6 brasileiras e uma mexicana. Então, os recordes são tudo aí à disposição das mulheres, entende? Tipo, você termina a prova e você é recordista sul-americana. Vai entrar para a história, vai Obrigada. estar lá na Associação Ainda Internacional. não, Então, ainda não. Prefiro como staff, para pegar o tá gostinho. bom. Você Primeiro sabe olhar que para depois pesquisar. não, em 2004 eu não fazia, foi quando eu entrei no triatlo. Aí eu fui ser staff do Ironman e ajudar a galera a tirar roupa de borracha. 2 anos depois estava eu lá fazendo, né? Porque É a assim que magia funciona. Não tem como você ver e ficar indiferente, né? você já faz alguma coisa, você já pensa, né? Você estando nesse lugar, você está trabalhando, realmente é mágico. A largada de um Iron normal agora, né? A gente falando de outras distâncias, é realmente mágico, assim, é demais. É só estando lá para você sentir a energia de uma largada numa prova dessas. Que bacana, É. Daniel. E Daniel, só para a gente ir aí para, senão eu vou te segurar muito tempo, daqui a pouco a gente tá batendo 1 hora já, mas e o Ultraman? Porque para mim eu achava que o Ultra era o máximo, né? Alguns amigos meus tinham feito 3 triatlos seguidos, mas assim, não era nenhuma prova oficial. Ele decidiu fazer e fez, né? Com o apoio da família, com a estrutura que ele fez, mas nada de prova. Então, eu sempre conversei com algumas pessoas e sabia que o Ultraman era uma das provas mais longas aí quando se fala, né, na, em ultradistância para triatlo. O Ultraman você chegou a fazer antes disso ou não? Já partiu para ir dobrando os aires? Como que foi aí essa questão? Né, meu? É que assim, eu fiz um meio Iron em 2012, aí eu fiz o Full Iron em 2013. Em 2014 foi a primeira edição do UB, né, do Ultraman Brasil. Aí eu fui staff do Sérgio Cordeiro. E aí ganhei o direito de, porque eu fui staff, né, na época tinha que ser escolhido, ou se você fosse staff de um atleta, você ganhava o direito de participar no ano seguinte. E aí eu ganhei o direito de competir em 2015, aí eu fiz em 2015, e em 2016 aí eu fui para o Ultra Triathlon e aí não voltei mais, Fale mais. né? Ah, hã? Sim, o Antônio falando, Ultraman é café pequeno. Sim, agora é café pequeno. Não, não é não. Antônio, vamos voltar no começo da live dele lá. Nunca é café pequeno, é muita coisa também. É que para mim, assim, ó, eu gosto quando é contínuo, entende? Para mim, o diferencial é isso que eu estava falando, de virar à noite fazendo a mesma coisa, sabe? E não parar. Eu não gosto do um por dia, que nem esse que eu vou fazer no México. Para mim vai ser bem desafiador, porque não as minhas habilidades. Minha habilidade é o devagar e sempre, entende? Tipo, eu sou bem lento, eu nado devagar, pedalo devagar e corro devagar. Só que eu posso fazer isso durante muito tempo sem precisar parar. Então, Ironman, na verdade, eu sou bem ruim no Ironman, né? Meu melhor Iron é 10 horas e 50. É um Ironman lento, né? E, e aí, só que que nem do UB, tipo, fazer eles tem 12 horas para fazer cada etapa, descansa e depois larga, não me favorece. Por isso que eu preferi ir para o contínuo, né? Primeira prova de ultra triatlo foi 19 de natacionismo e 211 de corrida. 3 dias sem parar, sem dormir, sem descansar, né? Então, nisso que eu consigo me destacar. Porque aí as pessoas olham como que esse cara não dorme, como não para, entende? E aí vem o diferencial, que é esse controle das emoções, o controle psicológico, né? Porque até na força física, né? Eu tive um treinador em Minas Gerais, que era o João Roberto Souza, e ele me fortaleceu muito quando ele me disse: Você é o atleta mais lento que eu já treinei. Aí eu, poxa, que chato, né? Aí ele disse, mas não tem problema, porque força bruta a gente encontra em qualquer lugar. Se aí Verdade. o lugar, o centro dele, ficava a 3 quilômetros da cidade, né? Então não tinha vizinho, em 3 quilômetros não tinha ninguém. E ele falava, se eu descer ali na cidade, eu consigo 10 caras que são muito melhores do que você. Só que força bruta não é sinônimo de vitória, porque o que faz um campeão é a mentalidade de campeão. E isso você tem de sobra, ele falou para mim. Aí eu pensei, puxa, isso é uma coisa boa de se ouvir. Ele Você vê. mostrou que eu tinha os atributos para poder fazer algo diferente, sabe? E aí eu fui atrás disso.
Eu conheço aqui na minha cidade, tem um monte de cara que é muito melhor do que eu em provas comuns, assim, né? Em provas, né? Só Sim. que os caras ficam sempre na mesma, assim, sempre na mesma. E para mim falta assim, uma coisa que pense Aham. naquilo me deu um frio na barriga, assim, sabe? Me deu aquele arrepio na espinha, aquele será, tá? Me dá a força que eu preciso para fazer algo grande, assim, sabe? Eu adoro isso. Quando alguém diz assim, ah, isso aí eu sei que você consegue, aí não me ajuda em nada. Mas quando diz assim, será que tu ainda consegue? Que, por exemplo, isso, né? Agora com essa barba branca aí, ó, 40 anos nas costas, tu ainda consegue? E, porra, agora sim, agora me deu vontade de fazer. Vamos lá, então, vamos lá. Igual quando os médicos falaram que você não ia conseguir, riram de você, aí que foi, né? O pé rachado lá, foi um grande incentivo, na verdade. É, é a força da teimosia, né? Ou como diria, vou na força do ódio. Ô, Daniel, mas assim, para matar a minha curiosidade da galera toda, essa força mental, esse trabalho todo que você faz para realmente conseguir, né, ir além, é, é de leitura, é de você ter um acompanhamento de psicólogo, de coach esportivo, mental, enfim, tem tanta coisa no mercado hoje, né? Ou é você mesmo que é forte pra caramba e é autodidata e conseguiu ir aplicando na prática que você vai aprendendo para ter essa residência toda. É assim, tem um pouco de cada, né? Tem um pouco de cada coisa. Primeiro, quando eu comecei a explorar minhas capacidades físicas, assim, eu comecei a perceber que existia uma coisa que estava atrás do intelecto, né? Tinha a parte física, tem a parte intelectual e tinha essa coisa que está atrás do intelecto. E eu percebi que quanto mais cansado eu ficava, que quanto mais dificuldade eu passasse com dor, com frio, fome, qualquer coisa, mais essa coisa que estava escondida ali se manifestava. E primeiro, quando tu começa a sentir essa coisa estranha que você não sabe explicar, você se defende, você freia, você fica com medo, né? Porque você não sabe o que é. E aí, só que aí sempre vem uma curiosidade, mas e o que pode ser? E aí você ousa cada vez um pouco mais, cada vez um pouco mais, até que você tem a primeira catarse. E nessa catarse, a máscara, né, do ego, da vaidade, do orgulho cai e fica Tá? só a tua essência ali. E é onde vem o choro, onde vem o grito, né? Onde vem a fúria. Né? E aí você olha para tudo aquilo que você maquiava e não fica na tua cara. E aí não tem mais como você fugir de você mesmo. E aí tu encara os seus demônios de frente e descobre quem você realmente é. Entende? Sem fingimento. E quando eu comecei a ver isso, comecei a explorar cada vez mais isso, eu falava para as pessoas e as pessoas chegavam a dizer para mim que eu estava ficando louco, né? Que eu estava realmente ficando maluco de verdade. Não que, nossa, isso é loucura. Não, não, ficando maluco mesmo, né? Pessoas com medo de mim. E aí, nessa época que eu fui Medo de procurar o você? João Roberto. Oi? Mas eu sou Ficavam com louco? medo de você? Não, não sou louco. E aí eu fui buscar o João Roberto em Minas Gerais e contei para ele e tal. Eu já estava conversando com ele por e-mail e tal. E aí ele falou, cara, realmente é melhor que você não comente essas coisas com as pessoas, porque elas não vão acompanhar e elas vão te crucificar por você falar coisas que elas não podem entender. Então faz o teu treino e guarda para você, faz anotação, escreve, mas não fala para as pessoas, né? Ou não fala para todo mundo. Então vem para cá e fala comigo, ele dizia. E aí ele falava que ele ficou feliz de me conhecer e tal, porque eu era jovem, né, e estava descobrindo algo que era tão poderoso assim. E aí ele começou a dar o nome aos bois. Tudo aquilo que eu fazia tinha uma explicação, né, tinha uma explicação científica, existia um embasamento, só que eu não conhecia, eu era um experimentador, né. E aí ele mandava pilhas de livros para ler, para eu entender aquilo que eu estava fazendo. E ele era psicanalista, e aí ele me botava lá no divã e me mostrava por outras perspectivas aquilo que estava acontecendo. E ele me apresentou, e na verdade ele me revelou a bioenergia, né? Que é tu manifestar essa energia absurda que circunda a gente o tempo todo e usar ela a nosso favor quando a gente precisa, entende? Essa é a grande chave, sabe? Essa é a mágica que acontece.
que é uma técnica bem simples, baseada só em frequência respiratória e isometria muscular, que consegue desbloquear essa parte que está oculta. Você pode fazer isso dentro da tua casa para encontrar os teus demônios sem fuga. É bem difícil, porque dói, né, e vai dar medo, mas que se você tiver coragem de fazer, tiver disposto a fazer, você vai ver coisas que vão libertar a tua mente e o teu espírito para sempre, entende? Bacana. E aí, beleza, ele me ensinou como fazer, eu aprendi e tal, e comecei a praticar sozinho, né? Já faz bastante tempo que eu não vou lá para Minas para ver ele, é uma coisa que talvez eu faça esse ano ainda. E ele não treina mais ninguém, né? Então não adianta pedir o endereço dele, eu não vou passar e não, ele não treina, né? Não treina ninguém. Eu usei vários meios para poder chegar até ele para fazer, foi uma peregrinação assim, digna de filme também. Na verdade, cara, quando tiver o filme, isso vai ser espetacular, mostrar isso, assim, sabe? Vai ser espetacular. Vai ter, vai ter. E Olha os planos. vai ter, vai ter. E, e aí hoje tudo que eu faço sozinho, né? E eu, na verdade, eu faço sozinho e ensino, né? Eu criei um método, que é o método Daniel de Oliveira, e é onde eu ensino essas técnicas de respiração e de isometria que desbloqueiam a mente e permite que tu enxergue além. E aí as pessoas vêm me procurar para conseguir assim, eu quero fazer, por exemplo, vamos dizer que você queira fazer um Deca Ironman no ano que vem. Aí você vem me procurar e eu vou desbloquear a tua mente para que você veja que não é tão absurdo quanto parece agora, sabe? E é porque assim, tem um objetivo, vamos dizer que você é sedentário e quer fazer uma maratona no final do ano. Agora, para um sedentário, pensar numa maratona em dezembro desse ano parece um negócio muito fora. Mas, com o olhar certo, com as ferramentas certas, o cara vai ficar pronto para a maratona em setembro, por exemplo. Entende? É desse nível de liberdade que dá. E sem Legal. risco, sem perigo de se quebrar, de acontecer qualquer coisa. Prática diária, entende? E é uma coisa que todo mundo deveria praticar, porque esse autoconhecimento é o que te dá aquilo que todo mundo busca, né? Em vez de ficar tomando remédio ou buscando vícios aí, alcoólicos, ou lá que tipo, para se sentir seguro, para se sentir calmo, né? Cara, Uhum. faz tudo de forma mais natural. Tudo parte de um processo de respiração que permite uma mudança no teu olhar, da percepção daquilo que você está fazendo, para construir aquilo que você realmente deseja na prática, não no campo da fantasia ou da teoria. Estou falando sempre de prática. É difícil de praticar, por quê? Porque dói, porque dá medo, porque dá frio, tem muito frio, tem práticas com gelo que é terrível de fazer, mas que mostra te prova, literalmente, se você conseguiu ou não conseguiu. Não tem como, eu consegui mais ou menos. Não. Se você ficou no estado, você não vai sentir o frio, por exemplo. Você vai estar coberto de gelo até no pescoço e vai estar tranquilão, porque você entrou num estado diferente. E o teu corpo não vai sofrer. E você vai estar dentro do gelo, sentindo calor. Olha que bizarro. Vê se não parece loucura isso. Parece loucura. Quero ver os comentários sobre isso, assim, as pessoas dizendo, já passou do ponto. As pessoas sempre falam, em algum momento eles vão dizer, não, a live estava legal, mas aí quando ele começou a falar aquelas coisas lá, começou a viajar, passou do ponto. Um monte de gente vai falar, porque é muito mais conveniente e confortável dizer que eu sou louco e que essas coisas que eu estou falando não existem, não podem ser feitas, eu estou exagerando, do que arregaçar as mangas e ir lá e fazer, entende? Porque quando você arregaça as mangas e vai lá e faz, você acabou com a ilusão. Não existe mais fantasia. Agora você está sentindo na tua pele. E agora é tudo com você mesmo. Não tem como botar culpa em alguém, é você. E essa é a Exatamente. maravilha do esporte, por exemplo. Quando você está correndo, é você com você mesmo. Não tem É. como passar a bola para outra pessoa. Ou você continua correndo ou você não termina a corrida, né? É você com você mesmo. Não, não acho Tu que acha que você parece muita loucura isso que eu estou falando? Não, eu acho que só parece loucura para quem fica sentado no sofá e nunca se movimentou, viu? Para quem 10 quilômetros que tenha corrido, 5 que já pegou o gostinho, que eu acho que o bichinho do esporte já pegou, começa a ver sentido. E para mim, tudo que você está falando tem muito sentido, sim. E não é fácil, e às vezes a gente se acomoda, porque é muito mais fácil deixar para lá, né? Até essa questão do banho de gelo aí, de entrar no. Eu já entrei até o umbigo. É difícil pra caramba. Fiquei 10 minutos, depois dá uma amortecida, depois você reclama, você quer sair.
tinha que ficar 20, ficaram com peninha de mim, me deixaram 15, mas é transformador, por mais que tenha sido uma vez só, porque foi para eu me recuperar para a prova do dia seguinte, mas é estranho mesmo. Traz umas coisas assim que a gente não imagina. Então, na verdade, o que você está falando está saindo do tradicional, está saindo do que a gente ouve por aí, porque não se fala muito, mas eu super estou entendendo e curiosa aí para saber quais são teus passos e essa metodologia que você está ensinando agora. Bem interessante, bem bacana E, você trazer isso para a gente. e tudo exige técnica, né? Não é assim, claro, se chegar direto, assim, por exemplo, nem estava falando do gelo. Vai chegar, é que nem esse gelo que faz, né, para recuperar depois do exercício, é bem diferente. Ah, mas é entrar no gelo? Sim, mas o propósito de entrar, a função do gelo ali está sendo diferente disso que eu estou explicando, O que você está entende? colocando. Mas tudo exige uma técnica diferenciada. E tem técnica para fazer qualquer coisa. E sempre que você aprende uma técnica, você desenvolve uma nova habilidade, entende? E só que assim, a pessoa ouve uma informação, o Daniel falou que se entrar no gelo, ativa uma parte do cérebro que tu pode fazer coisas absurdas. Aí o cara vai lá entrar no gelo e, sei lá, tem uma pneumonia. Pô, o Daniel não sabe nada. Sim, mas desse jeito, né? Primeiro tu aprende o nível um para ir para o nível 2 para ir para o nível 3 e vai evoluindo. É, Entende? Não dá para é, pular fase e esperar que tenha um grande sim, resultado. Entende? É igual sim, assim, sair do sedentarismo e correr 30 quilômetros no dia seguinte, talvez você sim, até consiga, mas você vai se quebrar inteiro. E aí depois vai dizer que correr não serve para sim. nada. Mas se você faz, vai se preparando, se desenvolvendo, então você vai ensinando o teu corpo, a tua mente, o teu espírito do teu propósito. Você vai alinhando e configurando, entende? Vai alinhando e configurando. Você coloca um tijolo, aí bota o cimento, aí bota o tijolo, alinha, e aí seca o tijolo e você vai fazendo. Entende? Você não chega, bota tudo lá e depois começa a desmoronar. Entende? E só que as pessoas têm muita pressa, assim, né? Elas começam hoje e já querem ir para a janelinha. Mas Exatamente. tudo exige um caminho. E precisa Exatamente. ser feito, sabe? Tem tarefa para fazer em casa, você tem que fazer as tarefas, entende? É o beabá, entende? Tem tudo, tem um porquê. Não vai chegar do nada e dar um mortal para trás. Vai primeiro dar uma cambalhota ali, vai encostar o queixo no peito, botar a cabeça e dar uma cambalhotinha no chão. Aí vai cair meio de lado, aí vai melhorando. Até você poder pensar em saltar e dar um mortal para trás. É isso. E tem um tempo específico, isso depende de cada pessoa. Como que é o teu treinamento? Vende mais o peixe pra gente aí, pra gente comprar o seu treinamento. O meu método é de 10 semanas, 2 meses e meio. Dois Dois meses e meses e meio para meio. fazer algo extraordinário. Porque 10 semanas foram o tempo que eu levei para sair dos 5 quilômetros e ir para os 100 quilômetros. Foi o meu tempo, meu processo. E aí, se eu pude fazer, qualquer pessoa pode, Entendi. entende? E porque eu fiz sozinho, sem mentor, sem ninguém. Eu fiz na tentativa e erro em 10 semanas, saí dos 5 e ir para o 100. E então, com o mentor, você pode fazer coisas muito Coisa extraordinárias. então. O Beleza. caso mais impactante que eu acompanhei era uma menina que tinha 132 quilos, ela tinha 26 anos, 132 quilos, 8 meses, ela foi para 86 quilos, de 132 para 86 e fez um Ironman. Poxa, Fez. E não sabia andar de bike, ela estava começando a dar umas corridinhas, assim, corridinha com 132 quilos, imagina, era corridinha de pace 9, né? Pace 9. E fez o Ironman em 16 horas, 8 meses, poxa entende? vida. É esse nível de transformação. E Que foram legal. quase 50 quilos perdidos de peso. Sem dieta, sem precisar parar de tomar cerveja, sem precisar de comer pizza, entende? Livre, livre. Nos 3 últimos meses, treinando em torno de 25 horas por semana, Que bacana. entende? Esse é o nível de estrago que dá para fazer. São coisas Estrago do que, bem. e assim, estrago do bem, estrago da atual realidade para a realidade Sim, nova, entende?
Eu gosto da frase: só com a morte do velho é que o novo pode nascer. A morte do velho hábito para construir um novo hábito. Morte das velhas crenças para construir uma nova crença. Morte da velha realidade para construir uma nova realidade. Entende? Dessa forma. A gente muito busca algo novo, mas sem querer se livrar daquilo que já não serve mais. A gente sempre quer ficar arrastando tudo junto, fica pesado demais, entende? Como que você vai para lá se você ainda está preso aqui? Você tem que soltar, entende? E existe um hiato, né? Que é quando você sai de onde você está, mas ainda você saiu daqui, mas ainda não chegou aqui. Você está flutuando ali no meio. E esse lugar é o lugar onde a maioria treme e muitas vezes acaba voltando. Ela não suporta esse hiato. E esse hiato às vezes leva um dia ou dois e a pessoa volta. Aí ela volta, dá Ctrl+C, Ctrl+V, dizendo: puxa, não acontece nada de diferente. É, porque quando está no meio do salto, você refuga. Entende? Aí não dá. Que bacana. Olha, Daniel, dá vontade de continuar aqui e não parar mais, né? Mas já estamos aí, ó, 1h20 de live. Vou deixar você descansar também. Olha Sério? como passa rápido. Quando o papo é bom, a gente nem percebe. Que ótimo. A galera entrando aqui direto. Já se passaram alguns elogios para você aqui. Daniel Monstro, já tiveram alguns comentários aqui para cima. Só não te interrompi na hora que você estava falando. Então, eu agradeço muito, Daniel, você ter aceitado, ter contado aí um pouquinho do que você anda fazendo, tanto no meio esportivo como nessa contribuição aí, né, para a vida e para o esporte, né, de todos nós. Fiquei realmente muito curiosa. Vou lá fuçar no que você oferece para gente. E, e quero saber também, e pode ir já deixando para a gente como que faz quem quiser ser staff para a prova do ano que vem. Tem um ano ainda para frente, mas é bacana ter essas oportunidades. Já fui mais de uma vez de algumas provas, é muito legal, né? Acho que a gente cresce muito, a gente que está no meio esportivo também e quer se inteirar mais das coisas e se inspirar mais, é bacana você ser staff, né? Trabalhar, ter esse trabalho voluntário e ajuda os organizadores, né? É gostoso Então, demais, né? Tá na ação ali. é, obrigada, viu, Daniel? Um prazerzaço aí te conhecer. Obrigada, galera toda que está por aqui, entrou, galera que permaneceu. Essa live fica gravada no GTV, depois vai lá para o meu YouTube, Daniel. O YouTube segue a Alê. Eu só salvo lá para Ah, que poder ter ótimo. outra forma aí de nos achar mais facilmente. Sem edição, sem nada. É conteúdo. Se eu ficar esperando muito a edição, não dá. Eu vou baixar e depois vai estar lá no YouTube também para a galera poder assistir. Então, muito obrigada aí que a gente possa se encontrar pessoalmente. Sim, sim, com certeza. Eu agradeço demais o espaço que você concedeu, agradeço o convite, agradeço a todos que assistiram até aqui, acompanharam. E para qualquer um que ficou com alguma dúvida, curiosidade, até se alguém quiser me xingar de maluco ou de alguma coisa, pode mandar mensagem no direct ali, pode falar comigo. E eu gosto muito de receber as perguntas e as dúvidas de vocês. E estou à disposição para o que precisarem, tanto no âmbito emocional, intelectual ou físico. Vou ficar Que legal. muito feliz de poder ajudar de alguma forma. Podem falar comigo. Gratidão, gratidão a todos, ótima noite. E acompanhem me sigam, né, no meu Instagram e acompanhem no Stories ali, principalmente, no feed, os próximos desafios, as notícias, informações sobre o Brasil Ultra Tri, informações sobre a mentoria, informações sobre palestras. E vou ficar muito feliz de cada vez poder compartilhar essas histórias e motivar as pessoas a realizar os próprios sonhos e conquistar as coisas que realmente são extraordinárias e que enchem o coração da gente sempre. Gratidão a todos. Que bacana, hein? Ó, a galera com palminhas aqui, ó, a Rica falando que não cansa de ouvir você, Rica Fernandes. Um amigo meu que é surfista de peito falou que está se preparando para correr 50 quilômetros. É uma novidade para mim, que para mim ele era totalmente só do mar. Então, e 50 quilômetros são 50 quilômetros. Nem eu corri 50, e ó, que eu já tenho algumas maratonas aí também nas costas.
É, que bacana, que legal. E ele está aqui desde o começo, assistindo a nossa live aqui inteiraça. Que legal. Bacana. Obrigada, então, Daniel. Boa noite. Tchau, Gratidão, tchau. gratidão. Boa Gratidão. noite, tchau, tchau. Valeu, pessoal.